Seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Vamos aos destaques. Saiba como funciona o trabalho remoto e quais atividades mais têm investido nessa modalidade. Os segmentos que têm mais adotado essa prática são tecnologia, vendas e recursos humanos. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho elege um novo presidente. E em visita a Mato Grosso, o juiz Guilherme Feliciano comenta sobre os desafios da entidade. Uma magistratura voltada à concreção dos direitos de cidadania, inclusive com novas competências. Na entrevista da semana, o chefe da Fiscalização do Trabalho em Mato Grosso, Eduardo de Souza, fala sobre o FGTS e os problemas com os depósitos que não foram feitos pelos empregadores. Tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Trabalhar em casa pode ser uma boa opção, tanto para o empregador quanto para o empregado. Mas nesta modalidade, algumas questões precisam ser levadas em consideração. E isso você acompanha agora na matéria da Priscila Halber. O trabalho remoto, que significa trabalhar em casa sem ter a necessidade de ir todos os dias para a empresa, está previsto na CLT desde 2011 e pode trazer vantagens e desvantagens. As vantagens é que ele vai ter uma redução no seu custo operacional, né? E a outra vantagem também é uma questão da motivação de equipe, a flexibilidade de horário desse colaborador, que impacta inclusive na qualidade de vida dele. As vantagens seria o fato dele não ter aquele colaborador à disposição dele na sua jornada, um exemplo, das 8 às 18 horas. Porém, ele vai cobrar somente a questão do resultado final desse colaborador. Os segmentos que têm mais adotado essa prática são tecnologia, vendas e recursos humanos. E o valor gerado na economia da empresa que escolhe por esse tipo de mão de obra é significativo. E tem um colaborador que executa todas as atividades, trabalha por metas, e aí eles não vão ter um custo com aluguel, com luz, né? Então, em média, 50% a menos nos custos finais. Em casos de trabalho remoto, é preciso que tanto o empregado quanto o empregador fiquem atentos às condições essenciais de ergonomia. Foi o que aconteceu com o Fábio. Há 22 anos na profissão de locutor, ele decidiu viver uma nova experiência e montou um estúdio em casa, se preocupando em estruturar um ambiente de trabalho saudável. Trabalhar em casa me dá a possibilidade, a habilidade de a gente se locomover sem sair do lugar. Com a chegada da internet, a velocidade da internet, eu tenho tudo em minhas mãos. E com acesso fácil. Eu evito o trânsito, eu evito o deslocamento. Eu atendo, os clientes me mandam um e-mail com o texto e eu, nesse mesmo e-mail, respondo com a gravação já ou de amostra ou pronta. Mesmo diante da liberdade, Fábio procura estabelecer regras para si mesmo. Embora esteja em casa, não tem essa de chinelinho, de estar ali a frutaria, não, nada disso. Eu me vestia como tal, como se eu tivesse um expediente mesmo. E assim eu conseguia atender como se fosse uma empresa normal. Porém, em caso de um eventual acidente durante a atividade exercida, a situação é mais complexa na hora de apontar um responsável. Por não estar regulamentado a questão da fiscalização do ambiente do trabalho, como que o Estado vai fiscalizar, né? Como que ele vai apurar se esse acidente foi decorrente de uma falha, né, doméstica dele, né, ou se realmente foi um acidente provocado pelo trabalho desenvolvido por ele. Mesmo diante desses pós e contras, será que Fábio trocaria o seu home office pelo trabalho convencional? Isso não mais, né? Não dá. Agora eu tenho home. Mas eu te falei, eu faço isso em casa, mas eu me visto como tal, eu tenho um expediente. E é assim que tem dado certo. Se não, vira uma estafa, eu fico estressado, eu viro uma máquina. E a ideia não é essa. E a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, elegeu a nova diretoria no último dia 28. O presidente para o biênio de 2017 a 2019 será o juiz Guilherme Feliciano. E ele esteve em Mato Grosso e comentou sobre os desafios que a associação e a Justiça do Trabalho como um todo devem ter pela frente. Nós vamos precisar, eu tenho dito isso aos colegas em todos os regionais, de muita coesão, de muita unidade, de um discurso que unifique a magistratura do trabalho e a magistratura nacional. Mas especialmente a magistratura do trabalho hoje, isto qualquer cidadão pode claramente perceber,
está sob fogo cerrado, né? Há pouco, autoridades da República, como o próprio presidente da Câmara dos Deputados, também um ministro do Supremo Tribunal Federal, faziam comentários nada abonadores à Justiça do Trabalho. O presidente da Câmara, inclusive, chega a sugerir a extinção da Justiça do Trabalho. Não é exatamente algo novo, né? Vivemos isto há alguns anos e, naquela ocasião, soubemos dar a volta por cima. Houve a emenda constitucional número 45 e a Justiça do Trabalho emergiu dessa situação ainda mais forte, uma magistratura mais pujante, uma magistratura que deixou de ser classista e passou a ser efetivamente uma magistratura voltada à concreção dos direitos de cidadania, inclusive com novas competências. O que nós esperamos é que neste novo momento, em que mais uma vez se quer fragilizar a Justiça do Trabalho, o mesmo se dê, né? A Justiça do Trabalho e a magistratura do trabalho, mais uma vez, se renovará e ressurgirá ainda mais forte. Mas é importante que se tenha atenção para isso, além dos discursos, também os atos, né? Apenas para fazer uma menção, o PL 6787 de 2016, a dita reforma trabalhista, no substitutivo do deputado Rogério Marinho, entre outras coisas, propõe que a jurisdição trabalhista seja informada por um princípio da mínima intervenção. E, além disso, ao regular o dano extrapatrimonial na Justiça do Trabalho, estabelece uma tarifação e um limite de 50 salários contratuais. Ou seja, dentre toda a magistratura nacional, o que o PL propõe é que o juiz do trabalho seja o único a não ter livre convicção na fixação da indenização por um dano moral. Se um trabalhador perde a vida no trabalho e se eventualmente ele recebe um salário mínimo, a indenização máxima que o juiz do trabalho poderá fixar pelo texto desse PL para a viúva deste trabalhador será de aproximadamente R$50 mil. Se este mesmo trabalhador viesse a perder a vida em um acidente automobilístico, um juiz civil poderia fixar uma indenização num valor muito superior a isto. Então, isto nada mais é do que um voto de desconfiança, algo que diminui a pequena a jurisdição trabalhista, algo inadmissível, e nós, evidentemente, vamos lutar contra tudo isso. A posse da nova diretoria da ANAMATRA está marcada para o dia 31 de maio, em Brasília. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para mostrar os principais fatos que marcaram a semana aqui na Justiça do Trabalho. A gente também comenta sobre o que rolou de melhor em nossas mídias sociais. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque ó, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é.
E chegou a hora do momento mais descontraído do programa, onde você confere os fatos que mais agradaram os internautas em nossas redes sociais. E quem conta tudo pra gente é a Júlia Corrêa. Olá, Zequias. Olha eu aqui novamente para falar dos posts que mais agradaram os seguidores das nossas redes sociais. E não é que o meme mais divertido das últimas semanas veio parar aqui no nosso Facebook? Olha aí, 9 verdades e uma mentira sobre direitos trabalhistas. Você sabe qual é a mentira? Vamos lá. Contrato de experiência dura no máximo 90 dias. Faltar um dia na semana gera o desconto de 2 dias de salário. Trabalhador tem direito à folga no dia do aniversário. Recusar o uso do EPI sem motivo pode dar justa causa. Gestante tem estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mais que 5 faltas injustificadas reduz os dias de férias. Pais têm direito a até 20 dias de licença paternidade e mulheres a 6 meses. Fazer acordo para ser demitido pode dar cadeia. O trabalhador pode demitir seu patrão. Patrão que não paga as verbas rescisórias no primeiro dia útil após o aviso prévio tem que pagar multa de 1 salário ao empregado. E aí, já descobriu qual dos itens é a opção falsa? Foram 230 compartilhamentos e mais de 60 comentários. E é claro que os admiradores da nossa página são inteligentes e acertaram. Opção número 3. Trabalhador não tem direito à folga no dia do aniversário não, viu, gente? A Kênia disse que queria que a 3 fosse verdade. Seria legal, né, Kênia? Legal também, só que em outro sentido, é o projeto de lei da reforma trabalhista, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Prestes a ser legalizada, a lei divide opiniões. E para quem ainda não sabe, a equipe de comunicação publicou 25 slides contendo os principais pontos da reforma. O post foi tão interativo que os internautas curtiram, comentaram e compartilharam muito. Foram mais de 3.000 compartilhamentos. Isso mesmo, afinal, é o assunto do momento, né? E se você quiser saber mais sobre o projeto de lei, dá uma olhada lá na página do TRT Mato Grosso. Lá você encontra isso e muitos outros assuntos relacionados à justiça trabalhista. E não se esqueça que nós também estamos no Instagram. Continue conectado com a gente. Obrigado, Julie. Fique por dentro agora do que aconteceu na Justiça do Trabalho no Giro da Semana. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu o colegiado de presidentes e corregedores da Justiça do Trabalho, o Coleprecor. Entre as pautas do encontro foram discutidos um panorama da Justiça do Trabalho e o orçamento para este ano. Um trabalhador morreu após negligenciar normas de segurança e a Justiça negou indenização à família. Ele era operador de um trator de esteira e trabalhava retirando a vegetação das áreas que seriam alagadas pela usina hidrelétrica de Colíder, norte de Mato Grosso. Ao tentar retirar os galhos presos no radiador sem desligar o equipamento, acabou sendo atropelado pelo trator. A família buscou uma indenização da empresa na Justiça do Trabalho, mas ao analisar o caso, a segunda turma do TRT de Mato Grosso isentou as empresas da responsabilidade, pois o trabalhador havia agido de forma negligente, desconsiderando as normas de segurança e agindo de forma contrária ao que havia aprendido. Atualmente, o processo está com pedido de recurso, na busca que o caso seja reanalisado pelo Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. A professora de uma escola na cidade de Barra do Garças ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho pedindo verbas rescisórias e o depósito do FGTS. Ela trabalhou no período de 1995 a 2015. A trabalhadora alegou que os valores relativos ao FGTS eram descontados de sua conta e não recolhidos pela empresa durante os 20 anos que trabalhou. Ao analisar os olerites, o juiz Adriano Romero determinou o depósito do FGTS referente ao período, mas negou o pedido de indenização por danos morais. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas entrevista o chefe da Fiscalização do Trabalho em Mato Grosso, o auditor Eduardo de Souza Maria. Ele fala sobre FGTS e o problema com os depósitos que não foram feitos pelos empregadores. Não sai daí, que a gente volta já.
O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. A autorização de saques de FGTS trouxe à tona milhares de casos em que o trabalhador se deparou com contas sem depósitos. O que fazer nessas situações e como prevenir que isso ocorra é o assunto da nossa conversa agora com o chefe de fiscalização do trabalho em Mato Grosso, o auditor Eduardo de Souza Maria. Doutor Eduardo, obrigada pela sua presença aqui. Houve aumento de denúncia, a gente viu muita coisa na televisão, né? Muitas reportagens mostrando esses casos de trabalhadores que se depararam com contas sem depósito. A superintendência também registrou aumento de denúncias? Sim, nós registramos, né, em várias situações, trabalhadores, agora procurando ainda mais o Ministério do Trabalho para que informe, né, que não encontraram o FGTS na conta. Então, as denúncias que a gente já tinha de outras situações, agora em relação ao FGTS, nós tivemos até que abrir um canal, né, específico de denúncias através do telefone, né, através do site do Ministério, e pontuando exatamente a questão da falta do recolhimento do FGTS. Além da falta de depósito, algum outro problema tem aparecido com frequência? Sim, o trabalhador, sabendo da possibilidade de saque, né, alguns documentos são exigíveis lá pela Caixa Econômica, dentre eles o vínculo tem que estar na carteira de trabalho baixado, né, e o trabalhador muitas vezes, ou porque a empresa faliu e não deixou alguém responsável para fazer a baixa, ou porque o trabalhador por algum motivo não fez a baixa, né, e sem essa comprovação de que realmente não existe mais o vínculo, o trabalhador não consegue sacar. Então aumentou também na superintendência a procura de trabalhadores querendo fazer a baixa, né, do vínculo. Então o vínculo existia, já estava registrada a entrada e faltava simplesmente a anotação da saída. Então esse é um outro serviço disponível na superintendência que aumentou também em função, né, da questão do saque do FGTS. Mas o que mais preocupa mesmo o trabalhador, eu imagino, é quando ele chega lá, imaginava que ia ter um montante e descobre que às vezes tem pouco ou nada. A quem cabe fiscalizar? Onde que ele vai procurar ajuda? Bom, o fiscal natural, né, dos depósitos, primeiramente é o trabalhador, né? Ele pode diretamente na Caixa Econômica buscar essas informações mês a mês dos recolhimentos. Isso acompanhar. A gente está falando de quem está empregado, de quem tem que ter recolhimentos todos os meses, é isso, doutor? Também, né? Inicialmente esses trabalhadores que estão trabalhando. Então, se ele está trabalhando, recebeu o primeiro pagamento, né? Então a partir dali já nasceu a obrigação do recolhimento do FGTS pela empresa, né? Se a partir dali ele começa a buscar a Caixa Econômica para verificar se os depósitos estão feitos ou se depara com o não depósito, né, a inexistência do depósito, né, ele já pode iniciar então o processo de cobrança desse recolhimento. É difícil para o trabalhador, eu sei, demandar a empresa por falta do recolhimento, porque ele pode acabar sendo dispensado às vezes pela empresa. Ficando marcado. Sim, justamente. Mas assim, indiretamente, né, ele faz diretamente essa verificação, mas indiretamente ele pode procurar
as superintendências para informar, né, que naquela empresa, né, no caso dele, né, não está havendo depósito do FGTS. E ele precisa registrar, ele precisa levar documentos Não. dele, pessoal, ele precisa assinar essa denúncia? Não. Essa denúncia, a gente tem dever de sigilo, né, das informações, das denúncias que são encaminhadas ao Ministério do Trabalho, mesmo porque também todas as denúncias que nos chegam, e são muitas denúncias, né, não só da questão do FGTS, mas de várias outras irregularidades trabalhistas, né, elas são sigilosas e a gente tem que fazer a triagem dessas demandas e separá-las, né, para poder encaminhar a fiscalização. E nesse caso é importante realmente o trabalhador procurar, porque é mais um instrumento. Não é identificável, né? A questão da fiscalização, em nenhum momento há revelação, então tem que ter essa preocupação. A preocupação tem que ser realmente com o patrimônio, que na verdade o FGTS é patrimônio do trabalhador, né? É patrimônio da sociedade, porque os recursos do FGTS, eles são usados, inclusive, para a questão de infraestrutura, para grandes financiamentos de infraestrutura, de habitação popular. Então, é importante que todos os trabalhadores, a sociedade como um todo, acompanhe e fiscalize, né, a questão do FGTS. O senhor disse que, primeiramente, é o trabalhador, que é o fiscal da sua conta de FGTS. Sim. E, em seguida, quem também tem essa atribuição de cuidar desse patrimônio? Bom, a Auditoria Fiscal do Trabalho, né, nós temos, os auditores fiscais do trabalho têm a competência, né, para fazer a fiscalização do FGTS. Né, é nossa essa competência. Então, nós temos obrigação de buscar, né, nas nossas ações fiscais, não só verificar, mas como exigir o fiel cumprimento dos depósitos. Né? Então, cabe à Auditoria Fiscal do Trabalho esse papel, né, de cobrança de acompanhamento. A segunda parte, claro, né, nós lavramos notificações de débitos do FGTS. Claro, inicialmente nós notificamos as empresas para fazerem o recolhimento daqueles depósitos em atraso e muitas das vezes as empresas recolhem. Né? Mas se não, por algum motivo a empresa não recolher, ou porque está em processo de custos elevados, etc. e tal, ao final da fiscalização é lavrada uma notificação de débito do FGTS. E essa notificação de débito depois é encaminhada para a Caixa Econômica, né, que faz a cobrança também desse débito, né, e há um convênio da Caixa Econômica com a Procuradoria da Fazenda Nacional para execução em caso, né, o empregador vai ter outras oportunidades de pagar, né, e a Procuradoria da Fazenda Nacional faz a cobrança, a execução, né, desses débitos do FGTS, inscrevendo inclusive em dívida ativa, né, se porventura não houve o recolhimento. Nós conversamos, o senhor está dando informações aí de como fiscalizar, de como prevenir. E esses casos do trabalhador que já chegou lá agora, especialmente para sacar e não tem o recurso, o que ele pode fazer? Bom, primeiramente, ele pode denunciar a situação ao Ministério do Trabalho. Né? E, em função do número de demandas, né, a gente encaminhar a fiscalização. Se nós tivéssemos um sistema um pouco mais aperfeiçoado, né, poderíamos, por exemplo, fiscalização eletrônica, né, que é uma intenção, é um trabalho que a gente está fazendo para poder agregar. Porque a fiscalização do trabalho, inicialmente, ela demanda da colheita direta das convicções, das provas na relação com o empregador. Né? Então, precisa realmente haver uma notificação. Há várias informações de remuneração que são informadas em outros sistemas, por exemplo, na RAIS, né? Ou de vínculos, que houve aquele vínculo do empregador, né? No CNIS, ou no CAGED, e até mesmo os depósitos que foram feitos inicialmente, depois pararam na Caixa Econômica. Então, há alguns sistemas, né, que têm essas informações e nós estamos trabalhando no desenvolvimento de um sistema eletrônico em que a gente consiga cruzar essas informações. Acho que é isso, aperfeiçoamento do aparelhamento do Estado para poder verificar essas questões, essa obrigação no caso do FGTS. Doutor Eduardo, para a gente concluir, o senhor falou do FGTS, que é um patrimônio do trabalhador e que tem essa função social de financiar grandes projetos, inclusive. E há uma mudança que ocorreu agora recentemente, significativa, numa decisão do STF. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que mudança que é essa, o que isso vai mudar na vida do trabalhador. Essa mudança é uma mudança significativa.
em novembro de 2014, né, a jurisprudência do STF ela foi alterada e a prescrição do FGTS, que era de 30 anos, né, ela vai passar em 2019, em novembro de 2019, em 13 de novembro de 2019, passar a ser de 5 anos apenas. Então hoje, quando a fiscalização do trabalho vai até um estabelecimento e se comprova, né, que houve remuneração, a gente pode retornar a obrigação do recolhimento do FGTS 30 anos. Quer dizer, o trabalhador, nos últimos 30 anos, ele está assegurado. Ele está assegurado. Ele não pode diretamente, numa ação trabalhista, por exemplo, ele só vai poder se limitar aos 5 anos. Mas, para a fiscalização do trabalho, esse prazo em relação ao FGTS, estamos falando do FGTS, né, ele inicial, até novembro, né, de 2014, ele era 30 anos. Né, e agora, em 2019, 13 de novembro de 2019, ele vai passar a ser 5 anos. Então, nem mesmo a superintendência, os auditores fiscais vão poder fazer essa cobrança dos últimos 30 anos? Não. Então, só os últimos 5 anos. Então, nosso trabalho hoje, né, é intensificar as fiscalizações, porque a estimativa de débito existente hoje é em torno de 10 bilhões de reais. Débitos só de FGTS. Que vai prescrever, né, que vai prescrever caso a gente não consiga executar a cobrança, né, emitir uma notificação de débito até essa data. Então essa é um foco... É uma preocupação, é uma preocupação que todos temos que ter, né, inclusive os trabalhadores, porque é um patrimônio do trabalhador, né, é algo que a sociedade financia vários projetos importantes para a sociedade. Doutor, encerrando a nossa entrevista, o senhor gostaria de deixar algum recado para quem está nos ouvindo? Sim, assim, falar que a Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso, na Rua São Joaquim 345 no Porto, está à disposição. Nós temos um telefone de contato, 3616-4800, que as pessoas podem tirar suas dúvidas e agendar esclarecimento de dúvidas também na Superintendência. E por fim dizer que assim, nós estamos atentos à questão da fiscalização do trabalho, né? Apesar de termos muitos cargos vagos de auditor fiscal do trabalho e não temos uma quantidade suficiente para essa demanda toda que vai prescrever, nós temos procurado fazer o nosso papel de fiscalização do FGTS e estamos à disposição de todo cidadão, né, para esclarecimento de dúvidas e para acompanhamento dessa situação. Dr. Eduardo de Souza Maria, chefe da fiscalização do trabalho em Mato Grosso, auditor fiscal, muito obrigada por todas essas informações e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link vídeos ou no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.